Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, professor Rafael falando. Bom, como tradição, as escolas técnicas do estado de São Paulo, as ETECs, no mês de maio, costumam homenagear Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. E no ano de 2021, esta celebração se torna ainda mais importante, pois é o ano em que comemoramos o seu centenário. E para não ficar de fora, a nossa unidade preparou para vocês uma roda de conversa, né, ao qual iremos debater tudo aquilo que Paulo Freire fez e quais são os seus ensinamentos para nós, na área da educação. Não só da educação, para a vida também. E para isso, eu vou contar com a presença dos professores Maísa, Luciana e Édipo. Tudo bem, professores? Tudo bem? Tudo bem. Então, para a gente iniciar, pessoal, para a gente dar início à nossa roda de conversa, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está assistindo a gente aí de casa. Vamos lá, Maísa? Começa. Vai lá, Maísa. Bom, eu já tenho bastante tempo aqui na ETEC, mas há uma turminha boa aí que eu não tive o prazer de trabalhar. Então, meu nome é Maísa, vamos falar o nome completo, é Maísa Coque de Araújo Manarese, né? Estou na escola há muito tempo, gente, e a minha área é arte, né? Nos primeiros anos, eu sempre dei aula de arte, nos segundos, projeto curricular de educação artística, de produções artísticas, e nos terceiros, o projeto curricular SIC, que é Serviço de Informação e Comunicação, né? E ao longo desses anos todos, eu também tive o prazer de atuar como coordenadora do ensino médio. E depois, quando entraram os outros cursos, né, o ETIM, o MTech. E tenho muita saudade de todos. Agora eu estou com uma carga bem reduzidinha, né, e estou só com os terceiros no projeto SIC, tá bom? Então, é um prazer estar aqui hoje com o Édipo, com o Rafael, com a Lu, para a gente conversar um pouquinho sobre Paulo Freire. Muito obrigada a todos, tá bom? Lu? Olá, bom dia a todos que estão assistindo a gente. O meu nome é Luciana Mendonça. Eu sou formada em letras pela Unesp e estou na ETEC há um tempinho já também. Eu estou na ETEC há 13 anos, tá? Trabalho com língua portuguesa e literatura no ensino médio. Este ano eu comecei a trabalhar com um projeto também no novo ensino médio, né? Trabalho com o pessoal do Primeiro Humanas, com projeto de estudos avançados, certo? Então tem uma galerinha aí do primeiro ano que também não me conhece, porque eu dou aula de língua portuguesa e literatura somente para o Primeiro Humanas e o Primeiro Biológicas. E trabalho com segundo e terceiros anos também. É muito bom falar de Paulo Freire nesse período tão difícil que a gente está vivendo, né? Tem sido muito difícil para mim, particularmente, e creio que para todos nós, porque na nossa escola nós temos já há alguns anos uma atividade muito legal, que é a Semana Paulo Freire. E durante essa semana, os professores que estão aqui comigo nessa conversa são muito atuantes no projeto, né? Todos eles que estão aqui. É uma atividade que a gente tem muito prazer em organizar, e este ano nós vamos suprir, né? Tentar suprir essa dificuldade que estamos em fazer eventos com essa conversa no centenário do Paulo Freire, que é algo que não pode ser deixado assim, passar em branco. E é muito bom estar aqui com os colegas, ainda que à distância, para ter uma conversa e apresentar também para vocês quem foi Paulo Freire, sua importância, conversar também um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui na escola. Então, é um prazer, queria agradecer esse convite, e é muito bom estar aqui com todos vocês. Édipo? Bom, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Édipo, sou ex-aluno da ETEC, né, com muito orgulho, com muito carinho, com muito amor. Sou professor de língua inglesa, também da área de letras, né, também sou formado em letras.
já há um bom tempinho também, né? Já aí acho que vão ser 12, 13 anos que eu estou na ETEC como professor. E falar, né, hoje de Paulo Freire, né, ser convidado junto com a Lu, que é uma grande companheira, e a Maísa, que foi minha professora, né, e o Rafael, que hoje é o nosso coordenador também, não deixa de ser um ato de resistência, né, para esse momento em que a gente está vivendo. Então, é muito bacana e muito gratificante, né, poder enaltecê-lo, né, é, poder ter esse momento para falar, né, sobre ele, ainda que de forma remota, né, com vocês aí. É isso aí. Bom, e só para que todos me conheçam também, né? Eu acabei deixando vocês apresentarem, acabei deixando de fazer a minha apresentação. Eu sou o professor Rafael, atuo na área de Química e atualmente na coordenação aqui da ETEC. E também dizer que é um prazer recebê-los para que a gente possa conduzir e levar este conhecimento até os alunos. Como a Lu disse, é um ano que se torna mais importante ainda, né? E debater Paulo Freire dentro da pandemia, em momentos de pandemia, eu acho que é 100% cabível, né? A qualquer momento, na verdade. Bom, então vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês, né, num bate-papo mesmo, o que nós poderíamos falar sobre Paulo Freire? Quais foram os seus feitos, né? Sei que são muitos aí que a gente pode destacar, mas quais foram aqueles mais evidentes e marcantes ao longo da carreira aí que vocês puderam ter contato com ele? O que vocês poderiam acrescentar sobre o assunto Paulo Freire? Bom, vou começar falando alguma coisa. Quando eu recebi esse convite, né, do Rafael, eu pensei, nossa, que legal, né? O que falar de Paulo Freire, né? Temos muito a dizer, a gente ficaria aqui o dia todo, semanas, falando só de Paulo Freire, mas aí me ocorreu uma coisa, ouve-se muito falar em Paulo Freire, mas ouve-se muito, de uma maneira muito equivocada, né? Ou é superficial o que se fala de Paulo Freire, ou é realmente equivocado, certo? Você poderia acrescentar quem foi Paulo Freire para a gente? Né? Sim, sim. Então vamos começar do começo, né? Paulo Freire nasceu em Pernambuco, no Recife, em 1921. E eu tenho uma colinha aqui para se eu precisar, né? Ele nasce em 1921 e foi estudar direito, né? Ele foi estudar direito, mas dedicou-se muito ao estudo da filosofia da linguagem, certo? Paulo Freire é, como o Rafael já mencionou, o patrono da educação aqui no Brasil. E eu estudando, né, pensando o que a gente pode selecionar para trazer do Paulo Freire para o pessoal, já que ele fez tanta coisa, uma das coisas que me chamou muita atenção foi um trabalho que ele fez, onde ele alfabetizou em 45 dias, ele alfabetizou, eu tenho um número aqui, eu não lembro, foram 300, isso, 300 adultos em 45 dias, né? Adultos que trabalhavam como cortadores de cana, certo? Então, a experiência do Paulo Freire na educação é muito rica, né? E é uma experiência, assim, para nós impressionante, porque nós não tivemos a oportunidade de vivenciar algo tão orgânico na educação, porque era alfabetização, né? Alfabetização de adultos e adultos muito pobres. Então, daí a gente já pode falar um monte de coisa e vocês já conseguem ter uma ideia de quem foi Paulo Freire, né? Esse método do Paulo Freire, né? Consistia em trabalhar a partir da realidade do aluno, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas trabalhar a partir da realidade do aluno. Então, alfabetizar a partir de palavras que o aluno conhecia, a partir de palavras que faziam parte do universo desse aluno, né? Então, eu vou trabalhar com cortadores de cana, eu não vou ensinar a palavra, sei lá, uva para o cortador de cana, que é uma coisa que talvez ele nem conheça, certo? Eu vou trabalhar com palavras como
cana, como terra, não sei, a partir de palavras do universo daquela pessoa que está aprendendo, certo? Ou seja, pelo pouco que eu conheço, ele trazia aí a bagagem de cada um e fazia com que essa bagagem se tornasse a ferramenta para a educação, né? Isso, exatamente. Até um termo, né, que se usa para falar do método Paulo Freire, né, o oposto disso seria uma educação bancária, né, entre aspas. O que seria essa educação bancária? O aluno, o educando, visto como uma conta em branco, onde o professor deposita ali todo o seu conhecimento, tudo que ele supostamente sabe, desconsiderando o que o aluno traz de casa, né? O que ele já sabe. Então, a ideia de Paulo Freire, uma das ideias, né, é justamente não mais aquele professor que sabe tudo, ensinando tudo a um aluno que não sabe nada, né? Mas aproveitar também o que o aluno traz, o que ele sabe, o que ele conhece, certo? E o professor poder trabalhar com isso de alguma maneira. E aprender com ele também, né? Sim, exatamente, exatamente. Nós não sabemos tudo, né? De modo algum. Nós sabemos muita coisa, nós temos muito a oferecer, mas o aluno também tem. Ele também sabe e também nos ensina. Édipo, pega o gancho. Eu acho que assim o mais notável que a gente pode perceber, né, da contribuição de Paulo Freire para a educação de uma forma geral, inclusive talvez por isso ele seja na mão das pessoas, digamos assim, erradas, né, tão equivocadamente interpretado, né, porque ele tem muito essa perspectiva, né, de respeitar a alteridade, de respeitar o outro no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a partir do momento que você cria uma política pedagógica, né, progressista, uma política pedagógica libertária, né, isso pode ser muito confundido no sentido ruim da palavra com essa questão da revolta mesmo, né, com essa questão do virar-se contra um sistema, de certa forma. Né? A gente estava até, em outro momento, discutindo um artigo, eu e Luciana, sobre a questão dos memes que surgiram, né, principalmente em função da política, nos últimos anos, com relação a Paulo Freire, né, e que atribuíam as coisas, digamos, negativas que vinham acontecendo na escola brasileira a Paulo Freire. Por quê? Porque ele dava essa voz, porque ele dava esse poder de contexto para o aluno. Então, é um equívoco muito grande, né? A gente associar esse tipo de coisa à filosofia da educação, né, do Paulo. A autonomia que ele prega que o aluno tem, né, como liberdade em termos de opressão mesmo, né, como liberdade em termos dele buscar o melhor para ele, como liberdade em termos de autonomia, né. Então, eu acho que a grande contribuição, né, do Paulo Freire para a educação, não à toa ele é extremamente reconhecido fora do país também, né. Nós temos vários teóricos, né, gente, da educação que nós estudamos, né, nós que somos professores, que a gente acaba estudando na faculdade, né, mas que são pessoas que estudam, por exemplo, a linguagem, são pessoas que estudam a aplicação das exatas. Agora, o Paulo Freire, ele tem uma visão muito mais geral da educação, né, ele tem uma visão de olhar para o outro, né, ele tem uma visão de considerar o outro não só como fim, considerar a educação não só como finalidade, mas como meio e também como eu vou fazer o conhecimento surgir de você, eu vou fazer o conhecimento surgir do seu contexto, da sua necessidade, né? A Lu falou, por exemplo, da questão da uva, eu vi um exemplo bem bacana nas leituras aí que a gente sempre faz com relação ao assunto, né? Eva viu a uva, né? Então, isso aí no método fônico, né, que a gente aprende lá na pré-escola, no modelo antigo de alfabetização, e algumas pessoas acabam perpetuando, né, até hoje, é a coisa mais comum que a gente tem. Mas a pedagogia, né, a filosofia do Paulo Freire, qual é que era? Né? Quem é Eva? Certo? Por que uva? Certo? Quem plantou essa uva? Entendeu? Por que Eva quer a uva? Então, todo esse questionamento, né, que às vezes pode parecer irrelevante na vida das pessoas, onde o letramento está entrando, né?
principalmente na cultura dos jovens e adultos, na educação de jovens e adultos, pode ser uma coisa valiosa, né? Essa percepção do contexto, da importância do conhecimento do contexto, pode ser a grande diferença entre aquele adulto, ou aquele jovem mesmo, ou aquela criança, ou aquele adolescente, aprender ou não determinados conteúdos, né? Então, não é só o depositar o conteúdo, mas é fazer o conteúdo surgir, o conhecimento surgir a partir de necessidade, né? Eu acho que essa é uma das maiores contribuições do Paulo Freire para nós. Bem, ó, eu estou aqui como se estivesse em aula, porque toda vez que a gente fala do Paulo Freire, a gente não cansa de ouvir e não cansa de aprender, né? E conecta esse dizer, esse falar, essa mensagem com tantas outras coisas, não é isso? Eu devo dizer assim, e acho que isso vai servir para todo mundo que estiver assistindo, que for assistir e estiver assistindo essa fala da gente, que é emocionante estudar Paulo Freire. É emocionante ler o que ele fez, o que ele ver o que ele fala, porque a gente, quando a Lu comentou, né, que foi muito bom, assim, e muito desafiador até receber o convite do Rafael para a gente falar, né? E aí, o que a gente se pôs a fazer? A revisitar, reestudar Paulo Freire, né? Recordar e ainda deixar um monte de coisa sem saber. É isso que eu acho interessante, porque ele não se esgota. O Paulo Freire é uma coisa incrível, gente. Parece que nós estamos aqui para fazer essa apologia a ele, mas não é. Então, o convite que eu faço aqui é para que vocês não percam a oportunidade de conhecer, de ir além na riqueza, eu diria, que esse brasileiro deixou para a gente. Porque é impressionante, sabe? Quando a Lu e o Édipo estavam aí falando, eu pensando aqui, quando ela fala, né, falou do método Paulo Freire, e que ele cria, né, acho que esse termo educação bancária, como se fosse um depósito, e dele não desconsiderar nunca o saber do outro, né, e valorizar e tratar isso com extremo respeito e extrema necessidade, né, porque é isso que faz do sujeito sujeito, é ele perceber que ele existe, porque esse pessoal que ele alfabetizou lá era como se não existisse, gente. Sabe? Aquela coisa que tá ali, ó, só servindo como mão de obra, que não tinha direito a nada, e ele vai com essa alfabetização, dá uma coisa que ele fala que é importantíssima, dá o direito ao voto para eles, tá? Ele vai dar o direito ao voto, ele tem o direito de pensar, porque isso não estava sendo dado a eles. Como não está sendo dado hoje para um monte de gente. Por isso que quando a gente fala de Paulo Freire, é falar do agora sempre, porque ele é atemporal. Não tem como a gente falar do Paulo Freire sem pensar em inúmeras situações que a gente está vivendo ou assistindo hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Principalmente porque ele é referência no mundo inteiro, né? Os brasileiros não sabem disso, a maioria, mas ele é, né? Então, eu acho assim, quando o Édipo fala, né, dessa questão de um ato político, a educação dele era, essa pedagogia dele era política, mas no sentido não de política partidária, mas política de ação, né? De você conseguir dar conta de se manifestar, de fazer, de buscar
o seu próprio conhecimento, desde aí, como o Édipo falou, mas a partir deste conhecimento, você interferir no seu dia a dia, na sociedade, você ser um agente transformador dessa sociedade. Era isso que ele queria. Quer coisa mais bonita do que isso? Então, quando a gente escuta dizer o que tem esse Paulo Freire de tanto que todo mundo fala, a resposta é: conheça Paulo Freire. Só isso. Para aí você depois, na prática do que ele queria, né? Porque o negócio dele era essa prática, essa ação, você omitir uma opinião a respeito. E não só de ficar do ouvir falar, sabe? Porque o Paulo Freire é tudo isso daí, gente, e muito mais. Como eu disse, eu adorei rever, mas eu percebi que eu preciso ainda conhecer muito mais Paulo Freire, não tem como, a gente tem que ter essa humildade de perceber o quê? Quanta coisa explorar aí nesse universo dessa pedagogia e dessa vida aí do Paulo Freire, de todas as suas ações. Bom, pessoal, então, já que a palavra do momento foi reviver Paulo Freire, vocês revivendo Paulo Freire, né, ao longo desta semana, o que de fato vocês poderiam trazer para a gente aí de especial sobre Paulo Freire? Lu? Bom, do que eu li alguns textos, vi alguns vídeos, né? Eu tenho muito essa coisa eu gosto de ver a pessoa, sabe? Eu gosto de ver e ouvir a pessoa falando, sempre que possível. Então, deu aquela vontade de ver o Paulo Freire, ouvir o Paulo Freire falando, assistir alguns vídeos, algumas entrevistas dele. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a experiência fora do país, né? A experiência no exílio, certo? Ele foi exilado durante o período da ditadura militar, viveu na Bolívia, viveu no Chile, e nesse exílio nunca deixou de trabalhar, né? Nunca abandonou os ideais de uma educação inclusiva, né? Uma educação que atingisse os mais oprimidos, essas pessoas que, como a Maísa disse muito bem, né, que são invisíveis, são pessoas invisíveis na sociedade, como a gente tem até hoje. E mesmo nessa situação de exílio, de não poder voltar para o Brasil, que é onde ele nasceu, viveu e trabalhava, ele nunca deixou esse trabalho, né? Ainda exilado, ele foi convidado para trabalhar em Harvard, na Universidade de Harvard, e lá, no exílio, ele continuou escrevendo, né? Escreveu livros importantes e me chamou muita atenção essa coisa de estar exilado e continuar produzindo. E também o quanto ele é conhecido e valorizado fora do Brasil. E a gente comenta isso com muita tristeza, o quanto nós desconhecemos Paulo Freire e o quanto não deveríamos desconhecer dessa maneira, né? Para quem gosta dessas curiosidades, eu li que na área da educação ele é o segundo mais citado no mundo, né? Em termos de citações bibliográficas, ele é o segundo. Então, gente, isso é muito importante. Né? E não só na educação, né? Ele é citado também em outras áreas de estudo. Né? Então, não conhecer Paulo Freire muito triste para o nosso país, ou então conhecer da forma equivocada, acho que é mais triste ainda. Né? Muito bom. E talvez se não fosse o exílio, talvez tenhamos vivenciado muito mais, né? Dentro do próprio país. Sim, com certeza. Édipo, e para você? O que de fato te marcou nesse reviver Paulo Freire? Olha, eu acho que é exatamente isso que a Lu falou, Rafa. Eu acho que é uma persona tão rica, né? É uma figura, assim, é um mito. Eu acho que eu não tenho como fugir dessa palavra, entendeu?
Só que é um mito real, porque quando a gente vai para a sala de aula, a gente colhe os frutos que esse cara plantou. A gente usa, né, do que ele pensou, entendeu? Então, acho que isso, para mim, é que é, né, de fato, uma figura que acaba se tornando historicamente aí, né, importante e para a qual a gente faz a nossa referência e reverência hoje. Mas eu acho que falando um pouquinho com relação às produções mesmo e tal, até é interessante a gente notar que até postumamente, né, visto que é uma figura que nos deixou relativamente recentemente, né, até postumamente as coisas que o Paulo Freire produzia, né, elas continuaram sendo publicadas, né? Então tem a Pedagogia da Indignação, por exemplo, né, que é um compilado de cartas, de correspondências, nas quais, com outros teóricos, com outros especialistas, com os amigos dele, né, nas quais a gente percebe ainda que numa conversa, né, entre especialistas, entre amigos, né, é notável pelo acesso que eu tive a alguns trechos, né, pelas minhas pesquisas e tal, né, conforme você disse, a gente sempre pesquisa e descobre uma coisa nova, né, sobre uma figura que a gente já conhece e acha que conhece, né, essa preocupação, né, essa latência mesmo com relação à educação, essa inquietação com relação ao processo educação, ao processo ensino-aprendizagem, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante também, o que mais me chamou a atenção, né? A Lu falou do ver, né? Eu sou muito mais do texto, eu tenho uma preferência muito maior pelo relato, né? Pelas aspas, digamos assim. E aí eu até compartilhei com o pessoal, eu vi um relato, né? Eu vi uma transcrição de uma fala dele, né? No primeiro Simpósio Nacional de Educação, né? No primeiro Simpósio Brasileiro de Educação, em 78, quando ele ainda estava, né? Nesse momento do exílio, e ele, teoricamente, ele via de regra não poderia estar participando, ele não poderia participar em função da censura, e os organizadores gravaram, né? Uma ligação telefônica, né, através da qual ele pôde deixar uma mensagem para as pessoas que estavam participando do evento na ocasião, e inclusive através da qual ele diz, né, ele destaca, entendeu, a importância da tecnologia, né, e como que a tecnologia está, de certa forma, vindo para ficar, e que se não fosse a tecnologia, na época, uma ligação telefônica gravada, né, há décadas atrás, ele não poderia estar participando, né, então, essa sensação da voz, eu acho que essa emoção dessas pessoas ouvindo a voz dele nesse momento deve ter sido uma coisa muito rica, né? Eu acho que é o equivalente a como a Maísa falou, quando um aluno abre uma câmera para a gente, né? Visto que na maioria das aulas não abrem, né? E a gente fica ali falando com os avatares, com as fotos dos personagens que eles gostam, ouve a voz de vez em quando. Então, isso que a tecnologia permite é muito rico, né? Só que, ao mesmo tempo, Paulo Freire era muito categórico, né, no sentido de vigiar a tecnologia para que ela não se transformasse numa redução do homem, o ser humano, né, o educador, aquele que usa a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, numa redução sociológica, né, para que a gente sempre vigiasse para que a tecnologia entrasse, né, dentro das suas pedagogias, dentro dos seus pensamentos, como algo natural, né, como algo assim que fosse um meio, nunca uma finalidade. Né? A gente vai colocar a tecnologia porque é isso que a gente tem agora, a gente vai colocar a tecnologia porque é mais barato. Não, a gente vai colocar a tecnologia porque é importante que todo mundo tenha acesso e conheça a tecnologia. Então, isso também me tocou bastante no discurso dele, né? Às vésperas, né, anos antes, né, momentos ali antes da morte dele, o neto dele havia organizado o site, né, do Instituto Paulo Freire. E quando ele foi ver o site, a gente está falando de 96, 97, né, gente? Ali, miolinho, né, dos anos 90. Quando ele viu o site a primeira vez, ele ficou encantado, porque ele fala que ele teve um computador velhinho junto com a esposa, né? Então, estou fazendo uma ponte para esse momento nosso, né, para essa questão da tecnologia. Mas ele relata que ele ficou encantado e a primeira pergunta que ele fez para o neto dele foi: tá bom, mas como é que isso vai chegar nos jovens? Como é que isso vai chegar nas escolas? Todo mundo vai ter condição de ver isso?
Então, daí a gente percebe mesmo, né? Olha a preocupação que ele já tinha desde aquela época. E Exatamente, uma preocupação que exatamente. nós temos ainda até hoje, né? Como isso vai chegar a todos e como irá Sim, chegar, né? sim. Então, assim, só para sintetizar, né? O que me chamou bastante atenção, eu procurei saber um pouco mais essa relação do Paulo Freire com a tecnologia, né? O que ele discorria acerca da tecnologia. E o que me chamou bastante atenção foi justamente isso, né? Ele sempre considerou e respeitou muito a tecnologia a serviço da educação. Só que a perspectiva dele sempre foi justamente essa, né? Que a tecnologia significa criatividade e ele defende a criatividade, né? Ele defende a criatividade. Só que isso tem que surgir, né, no meio da educação. Isso tem que surgir para o homem, né? Isso não tem que ser imposto de cima para baixo, para que de certa forma acabe sendo excludente, digamos assim, né? E isso, obviamente, tem a ver, tá de mãos dadas ali com todo o pensamento dele com relação à educação de uma forma geral, né? Certo? Então, isso é que é interessante da gente notar, né? Ele pregava isso, né? Faz parte da filosofia dele, né? Essa questão da tecnologia, de valorizar a tecnologia, entendeu? Mas desde que seja algo natural, né? No processo, né? Desde que a gente chegue num momento, por exemplo, como a gente está vivendo em 2021, em que muita gente deixou de fazer as suas atividades e não foi porque quiseram, mas foi porque não puderam, porque não podem mais, porque não têm acesso à tecnologia como outras pessoas têm, né? Então, não foi apenas para sintetizar, assim, para me fazer entender, né? Pelo que eu entendo do que ele considera da tecnologia. Não foi algo que surgiu, foi crescendo e hoje todos podemos, né, lançar mão do usufruto disso, né? Porque era isso que ele queria, né? Então ele diz que quando vem de cima para baixo, né, e acaba gerando essa inclusão ou pseudo-inclusão ou uma certa exclusão, isso pode ser nocivo, isso pode ser perigoso, né? Então é muito sutil, né? É muito até terno, por assim dizer, a gente perceber a sutileza do pensamento do Paulo Freire com relação à tecnologia, né? Como que isso também se encaixa no pensamento dele com relação ao outro, né? No respeito com relação à figura humana. Eu acho que é isso. Ok. E para você, Má, o que foi aí, o que te marcou nesse reviver Paulo Freire? O que você trouxe de volta à tona nas emoções? Olha, eu escutando o Édipo falar aí, né, a Lu também, mas quando o Édipo fala das tecnologias e fala dele ser absolutamente assim, favorável, né? Mas, ó, porém, não se deixe levar por, né? Essa questão do propósito dele para que as pessoas sejam, vamos dizer assim, esse poder de emancipação por meio da educação também está com a relação que a gente tem com a tecnologia e com a mídia, né? Você nunca deixe se levar. Você precisa ter consciência, aliás, conscientização é uma das palavras do dicionário Paulo Freire. Gente, busque isso também, que é maravilhoso. Entra lá e busca dicionário do Paulo Freire, tem lá todas as palavras, né, e as assim, expressõezinhas, como ação, reflexão, né, que não é uma palavra, são duas palavras que para ele, elas duas tinham que estar sempre juntas, ação, reflexão. Então, é essa conscientização que, por meio do que ele queria e pregava e defendia, né, na educação dele, ela sempre vai estar presente em todos os âmbitos e setores da nossa vida, né? Então, eu já sou mais velha que todos vocês aí, e o Ed, porque já faz um tempo que ele já está com a gente como professor, que eu acabo até esquecendo que ele foi aluno. A gente acaba queimando etapa, né? Agora o Édipo não é mais o Édipo aluno, é o Édipo colega de trabalho. E muito bom aluno.
e participativo. Então, o que chama atenção? Como eu estava dizendo, como eu já sou bem mais velha, o que chama atenção é assim, meu Deus, vendo tudo isso outra vez, é como se passasse um filme na minha história, mas vai passar na de vocês também, pelos anos de educação, né? Esse ano eu completei 40 anos em março. Meu primeiro ano como professora foi em 81. Então, a minha portaria, né, que a gente falava, estadual, que era a licença lá para dar aula, é de março de 81. Então, é uma história, os meus colegas mais velhos, eles vão lembrar muito bem disso, de luta e de querer o que o Paulo Freire colocou para os brasileiros, sabe? Então, o que me chama a atenção é isso. Eu passei a minha vida inteira na educação, sempre esperando que vai mudar, a educação vai ser prioridade, a educação vai ser tratada com respeito e com a palavra que ele usava e que todos que falavam dele, eu li textos, mas vi bastante vídeos também, respeito, amorosidade, sabe? O compromisso, eu acho assim, cidadania. Gente, quer mais condição de cidadania do que você dar às pessoas condições para ela se autodesenvolver, se autopromover, se autossustentar e buscar tudo que de melhor puder na vida dela, com de dialogar, como nós estamos dialogando aqui, e não só de um assunto, mas de vários assuntos. Então, por isso que eu falo para vocês, o que me chamou a atenção foi que a emoção bateu total, de novo, tá? Porque o Paulo Freire, na educação, corta aí, não vou nem continuar falando. É isso que eu ia falar, porque já me dá o nó na garganta. Então, eu só acho assim, vocês têm que buscar, que são experiências maravilhosas, maravilhosas, tá? Desse estudar aí, Paulo Freire, e de entender o que é Paulo Freire. E a gente viu um monte de coisa, eu acho que vale a pena a gente ver até um pedacinho, né, de coisas que a gente buscou para complementar isso que nós estamos falando. Aliás, gente, esse ano que é o centenário, a programação de todo jeito para homenagear o Paulo Freire, tá? Então, vai valer a pena vocês estarem atentos a isso. Saiam, fujam do batidão, sabe? Daquilo. Olha só, que a mídia impõe, busquem, abram aí, ó, janelas, portas, busquem outros horizontes. Eu acho que vale a pena. É isso que o Paulo Freire queria, tá? E tem outra coisa só que eu queria falar dele, que me chamou muita atenção, porque não só ele, de ouvi-lo falar em vídeos, mas também a esposa, que a segunda, né, porque a primeira faleceu muito cedo e tal, a segunda esposa dele, que ele deixou em testamento que ela continuasse a obra dele, olha que maravilha, tá? Então, tem livro que ele deixou iniciado e que ela conclui, e também o Cortella, que todo mundo conhece, o Mário Sérgio Cortella, filósofo que trabalhou com ele, né, na Secretaria da Educação de São Paulo, da cidade de São Paulo, no governo da Luísa Erundina, quando ele foi secretário da Educação, ele disse o quê? Que o Paulo Freire jamais, isso também me chamou a atenção, porque eu escutei de todos, jamais ele iria contestar de maneira agressiva se alguém o criticasse, né? Ele sempre ia ouvir, e ouvir com muita atenção, porque ele ia refletir sobre aquela, vamos dizer assim, aquela não concordância, e iria rever o que ele estava fazendo. Então, eu acho isso aí de uma sabedoria, de uma,
né, humildade e de uma colaboração imensa, né? Você respeitar o outro, ouvir o outro, porque eu acho que tudo que ele fez e esse desprendimento dele em ouvir o outro é de uma generosidade, de uma humildade e de uma sabedoria, né? Sem fim. Eu acho isso. Eu acho que tem vídeos que vão assim ajudar a gente a compreender e vão complementar melhor isso que eu estou dizendo a vocês. Sim, e inclusive a gente vai deixar aqui agora para vocês, como complementação, uma roda, um pedacinho, um trecho, né, de uma roda de bate-papo também entre o Leão Serva, o Sérgio Haddad e o Cortella, como a Maísa comentou. São duas perguntinhas aí que são bem enriquecedoras, né, Maísa? Então, Muito só bom. conferir aqui. Agora, Sérgio, no período, buscando na biografia algumas informações, quer dizer, ele sai do Brasil em 64, volta em 1980, digamos assim, 16 anos fora do Brasil. Qual foi a trajetória desses 16 anos? O primeiro, o Paulo Freire, ele foi preso no país em 64, por 40 dias em Recife, e já havia uma tensão muito grande por parte da família dele e dos amigos no sentido dele ir embora. Nesse sentido é interessante lembrar uma coisa, nós estávamos falando de Angicos, a última aula, Angicos, Rio Grande do Norte, né, convidado pelo Aloysio Maranhão, que era um governador conservador, né, com dinheiro da Aliança para o Progresso, veja as contradições, o Paulo aceita, vai. Aliança para o Progresso, que era financiada pelo capital internacional para criar uma oposição. No governo John Kennedy, né? Para aumentar, tinha como consequência aumentar a oposição aqui interna. Né? E ampliar, vamos dizer, de combater, de uma certa forma, essa tendência comunista que a América Latina vinha de uma certa forma desenvolvendo depois de Cuba, etc. Então foi um grande problema norte-americano para, vamos dizer, segurar, ter uma presença norte-americana e financiar, portanto, várias coisas, entre outras... Educação popular. Educação popular. Foi aqui, foi no Chile, foi em vários lugares. Eu estou voltando isso para você perceber um pouco como o Paulo já criava lá uma oposição dos setores conservadores. Na última aula, que foi dada pelo Jango, o governador que tinha interesses políticos em divulgar a experiência, etc., convida o presidente da República, o Jango, para dar a última aula. E lá tinha vários convidados, inclusive o chefe da região militar, que nada mais, nada menos era o Castelo Branco. E o Castelo Branco comenta com os jornalistas lá o seguinte: estão criando cascavéis no nordeste desse país. E ele assume como primeiro presidente militar e logo, evidentemente, como se explica que um programa de alfabetização, uma pessoa pode ser procurada, perseguida justamente por um programa de alfabetização. E vai cair no Paulo. Bom, no final do ano, ele viaja para o Rio de Janeiro para responder a uma CPI militar, aproveita e entra na Embaixada da Bolívia. Viaja para a Bolívia. Algum tempo depois tem outro golpe militar na Bolívia e ele fala, bom, não vou ficar além de ele passar muito mal, né? O Paulo era um fumante e ele passou muito mal com a altitude de La Paz, etc., etc., e nas suas relações com a democracia cristã, ele conseguiu ir para o Chile, com o Frei. Havia uma grande euforia, né, no Chile, com o Frei, que, vamos dizer... Que era a democracia cristã. Né? Que era a democracia cristã e tinha uma parcela bastante progressista da democracia cristã no Chile, e ele foi para lá. Ficou lá de 64, 65, vamos dizer, no começo de 65, a família foi para lá, né, os 5 filhos foi para lá, ele ficou de 65 até
final de 68, 69, começo de 69. E lá foi um lugar onde ele produziu muito. Primeiro porque ele sistematizou a experiência daqui com educação como prática da liberdade. E segundo porque lá ele vai fazer o Pedagogia do Oprimido, que é o grande livro, vamos dizer, o livro mais conhecido internacionalmente. E que tem uma diferença muito grande, porque ao viver no Chile, em Santiago, ele vai conviver não só com tudo o que estava ocorrendo no Chile naquele momento pré-Allende, mas com uma quantidade muito grande de refugiados brasileiros, né, que estavam lá, e ele ali se apropriou do marxismo. Então, você vê, há uma diferença muito grande entre educação como prática para a liberdade e com pedagogia do oprimido. No Educação como Prática da Liberdade, ele fala em elite e povo, diálogo entre elite e povo. No Pedagogia do Oprimido, ele está falando em opressor e oprimido. Já é um conceito de classe, né? Você pode perceber que já há uma mudança significativa. Mas eu não vou entrar tanto nisso. De lá, ele já recebeu 2 convites. Ele achava em 68 que ele já tinha esgotado o tempo dele no Chile. E ele tinha 2 convites, um para ir para os Estados Unidos e um para ir para o Conselho Mundial de Igrejas. Vamos dizer que os protestantes, a rede de protestantes, de uma certa forma, arrumou para ele ir para lá. E ele negociou de ficar 1 ano nos Estados Unidos, dando aula como professor visitante em Harvard. Ele deu várias... Paulo Freire deu aula em Harvard. É? Ele não fingiu que estudou em Harvard. Foi Harvard que estudou Paulo Freire. Isso é uma diferença significativa de lá até agora. E de lá, então, ele ficou 1 ano lá, e ele ficou muito impressionado com o racismo nos Estados Unidos. E para você ver como ele não é um cara teórico, sob o ponto de vista estrito, não é um cara acadêmico e tal, ele, no Chile, ele foi trabalhar no Ministério, assessorou o Ministério da Educação para campanhas de alfabetização, lá chamado como método psicossocial, e foi trabalhar também com camponeses, que era o lugar onde ele estava, com Jacques Chauchat, que contratou, né, que abriu um espaço para ele, e tem o primeiro e talvez único livro sobre comunicação, né, que é com extensão em comunicação, onde ele vai fazer uma reflexão sobre essa questão da comunicação. Lembre-se que naquela época era muito pouco falado em educação popular, falava-se muito em comunicação popular. De lá, deste ano em Harvard, onde ele visitou, a cada convite que ele tinha de uma universidade, ele falou: eu vou desde que você me permitam ver qual é o trabalho de extensão que vocês têm. Então, o cara da prática, a prática que interessava. De lá ele muda para Genebra, passa 10 anos em Genebra, sendo que fazendo conferências no mundo inteiro. Nos últimos 5 anos, ele trabalhou basicamente nos países portugueses, vamos dizer, ex-colônias portugueses, que estavam refazendo todo o seu sistema educacional numa lógica de decolonial. E aí, então, ele vai estudar, né, todo o pensamento com o Amílcar Cabral, né, com Fanon, enfim, uma quantidade de teóricos. Então, ali era morar na Suíça e trabalhar na África. Trabalhar na África. Final dos países recém-saídos das suas revoluções guerras de libertação. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Né? São Tomé e tal. E, só para concluir, ele volta em 79, ele faz uma visita ao Brasil, em 80 ele volta para São Paulo. Certo. Vai trabalhar na PUC e na Unicamp. Em 79, sim. Isso. Na verdade, eu conheci em 82, num contexto de discussão sobre meios de comunicação e, digamos assim, educação, isso que hoje se chama educação midiática. E, na época, se tratava de uso dos meios de comunicação para a educação, mais do que isso.
E ele estava, de fato, muito impregnado pela experiência nos países. Especificamente, ele falava muito de Moçambique, com o uso de meios de comunicação para disseminação, digamos assim, de uma educação com E maiúsculo. Essa experiência era menos de alfabetização e mais de organização social e etc. Sim, mais não? de formação popular, mais de educação popular, como o Sérgio lembrou. A alfabetização de adultos é um pedaço da educação popular, mas ela não restringe. A educação popular, como um conceito, nesse tipo de educação, está muito mais ligada à formação de cidadania, aos laços de solidariedade, à ação política organizada, sem que ela necessariamente seja partidária. Então, há uma série de meandros, né? E ele lidou muito bem com isso. Ele tem várias obras que trabalham nesse campo, mas nós não podemos perder a referência do que o Sérgio Haddad trouxe. Desde a origem, ainda nos anos 1960, a grande preocupação dele era o que a gente chama de extensão. Isto é, levar a prática até aquilo que é o mundo real, né, das pessoas. Ele tem uma ideia clássica, leitura do mundo, leitura da palavra. A noção de que você precisa lidar com aquilo que está na tua circunstância para que, né, o abstrato venha. Aliás, ele dizia, a prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. A prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. Isso significa que essa preocupação contínua que teve com a noção de encarnar aquilo que é o trabalho da educação para ela não ficar abstrata, voltada lá para os altos e ir na vida do dia a dia. Claro que o mundo da África após, né, as guerras de libertação foi um terreno muito forte em que a comunicação, seja o rádio especialmente, em algum momento a TV, o uso daquilo que no passado se chamava de diapositivos, que era um projetor de slide, né, tudo aquilo compôs, né, uma imagem que permitiu a ele essa condição. Por isso, né, a educação midiática, tal como agora a gente traz à tona, sempre entrou na referência dele com uma preocupação. Não é casual que o último livro dele, né, antes de falecer, que é de 96, seja Pedagogia da Autonomia. Se você tem educação como prática da liberdade, no ponto de partida, né, e pedagogia da autonomia no último ponto, a grande intenção de Paulo Freire sempre foi com que cada pessoa pudesse emancipar-se de qualquer domínio à sua volta, inclusive da mídia. Eu posso ser e preciso ser alguém que absorve o mundo da mídia, mas eu tenho que ser autônomo em relação a isso. Eu não posso ser um mero deglutidor, um mero, como dizia ele, já no Pedagogia do Oprimido, um saco vazio, né, como se fosse uma conta bancária que alguém vai depositando e de vez em quando vai lá e saca. Aliás, só por curiosidade, porque eu não posso perder essa história, o grande Sérgio Haddad sabe disso. Quando Paulo Freire, ele adorava contar isso que eu vou contar agora, né? Quando Paulo Freire esteve preso, né, em 1964, ainda no Recife, quando o comando do exército nosso na região era do general Castelo Branco, né, ele ficou lá preso um tempo, depois que ele foi para o Rio de Janeiro, né, e nesse período que ele lá estava, né, souberam que ele estava lá, um professor. Né, parte daqueles que lidavam quase entre sargentos, né, e tenentes souberam que Paulo Freire lá estava e souberam que ele era um especialista em educação de adultos, em alfabetização de adultos. E ele dizia que um dia, um tenente, acho, ou um capitão, não me lembro, chegou para ele e disse assim, professor, a gente soube que o senhor é um especialista em educação, alfabetização de adultos, a gente tem vários recrutos aqui que não são alfabetizados, o senhor não podia alfabetizá-lo, dado que o senhor vai ficar um tempo aqui preso. Ele dizia assim, menino, mas é por isso que eu estou aqui. Então, com aquele sotaque pernambucano, mas menino, é por isso que eu estou aqui. Agora, o Sérgio, nesses 15 anos de exílio, ele acumulou uma série de, digamos assim, de títulos acadêmicos, de honrarias da academia e de citações de estudos de gente que o estudou e tal. Como se isso se mede, digamos assim, a posição do Paulo Freire no pensamento internacional sobre educação face a outros pensadores conhecidos? Bom, pelo número de títulos, doutores honoris causa, né? Se você, pela quantidade, por exemplo, tem um pesquisador britânico que fez no Google Academic uma pesquisa na área de humanas e o Paulo Freire era a terceira pessoa citada. No mundo. No mundo.
O terceiro autor de humanos mais citado no mundo. Para você ter uma ideia, mais do que o Marx, mais do que Foucault, mais do que Sartre, etc. Que incrível. Então, obviamente que ele não está dizendo que o Paulo Freire, né, tem a mesma forma de ação que esses filósofos que o Sérgio citou e eu. Mas o que ele está dizendo é que, como pesquisador, influência, Paulo Freire está no pódio. Como impacto, né? Isso, como mesmo impacto. que boa parte deles sejam críticos ou favoráveis, mas enfim, como impacto que é o que se mede hoje. Número de escolas com o nome dele, de monumentos, é uma coisa enorme. E o Pedagogia do Oprimido está traduzido para mais de 20 línguas, né, para se ter uma ideia. Então, inclusive mandarim, né? Inclusive mandarim, quer dizer, você vamos dizer, é muito reconhecido, talvez seja um dos intelectuais mais, se não for mas é um dos mais reconhecidos mundialmente. Na biografia que você fez, eu não me lembro de cabeça, você chegou a nomear o número total de doutorados honoris causa que ele Eu tenho, mas eu não me lembro agora. Eu acho que chegava a 40, 41, né? Tem alguns que ele recebeu em vida, outros que a Anitta, atual, a viúva, né, dele, e foi receber por ele. Mas é um número expressivo, de Universidade do Brasil e de fora do Brasil. Né, e de vários lugares, de várias tendências. Então há um reconhecimento acadêmico. Ademais, Paulo Freire era advogado de formação, fez naquilo que hoje é a atual Universidade Federal, né, do Recife, mas ele tinha doutorado. Ou de Pernambuco, né? Pernambuco, desculpe. Ele tinha doutorado, portanto, ele academicamente tinha uma qualificação e depois universidades pelo mundo e no Brasil fizeram esse reconhecimento. Mas eu vou insistir num ponto. O fato dele ter esse rol, né, de situações jamais o faria dizer: você não sabe o que está falando quando você fala contra mim. Ele diz: e por quê? Fala para mim, explica, qual que é a razão? De onde você tirou essa ideia? Né? Nunca ele usou aquilo que é habitual com alguns dos seus adversários, não teóricos, seus adversários ideológicos, nunca ele usou a retórica furiosa. O argumento de poder. O argumento da ameaça. Eu vou te pegar, você vai ver. Você xingar a mãe, usar a sexualidade, né, como forma de argumento científico, né, tudo aquilo que é um pouco, eu acho um pouco banal. Né? E o pensamento de Paulo Freire, ele está sendo muito retomado, né, Sérgio, nos 5 anos mais recentes, exatamente porque o fato, né, de o terem trazido e responsabilizado sobre coisas que ele não tem a responsabilidade nem individual e nem na dimensão, trouxe o pensamento de Paulo Freire à pauta. Você se lembra que se buscou desde, né, um tempo, ele é o patrono da educação brasileira. Sim, se tentou tirar isso. Tirar dele. É uma possibilidade, tal como na história você faz alterações, né? A grande questão é quem tira, tira por quê? Né? E quem coloca no lugar? Né? E quando tira, tem certeza que não volta? Né? Há um movimento na história que é um pouco diferenciado em relação a esse ponto. E, claro, né, desqualificá-la como patrono da educação brasileira, se nós olhamos aquilo que o Sérgio levantou também na biografia, o rol de títulos, reconhecimento internacional, a influência dele como capacidade teórica de filósofo da educação, sim, ele tem isso como honradez. Poderia ser Anísio Teixeira, poderia ser Fernando de Azevedo, né? Poderiam ser outros educadores, Florestan Fernandes, sim, mas Paulo Freire é aquele que agregou um número maior, né, de láureas em relação a isso, e aí sim se poderia colocar. Agora, será que ele merece? Eu não tenho dúvida de que ele merece. Será que todas as pessoas acham que ele merece? Não, nem todas. E essas pessoas que acham, não necessariamente, elas são más, porque assim pensam, mas algumas são mal intencionadas e querem dar ali uma marca, né, que ele não quer. Mas nunca se falou tanto de Paulo Freire, haja vista que esse ano do centenário dele, ele que nasceu em 1921, é um ano em que haverá a lembrança no Brasil e fora daqui. Ele diria, mas isso é muito bom. Você sabe que ele falava em inglês com sotaque pernambucano, apesar de ter ficado, né, no exílio durante muito tempo, ele nunca perdeu o sotaque de Pernambuco, o jeito, né, de falar ali do Recife, da Casa Amarela, onde ele foi criado. E eu ria de vez em quando, porque ele conversava em inglês com algumas pessoas, e aí
usava algumas expressões que se usa também no Brasil, mas que em inglês, na tradução direta, não tem, mas na cabeça tinha. Né? Vez ou outra ele dizia assim, look, né? Veja, look. Né? E era uma coisa especial imaginar uma pessoa brasileira que tem essa presença no mundo, que não é unânime na nossa nação, mas que de maneira alguma é correto que ela seja atacada em algo, primeiro, que ela não fez, e segundo, que não se tenha fundamento para fazê-lo. Ele não é imune à crítica, mas que seja uma crítica substantiva, densa, honesta, porque do contrário, para quê? Né? É depreciar mais ainda, é dar razão àqueles que de fato são energúmenos no sentido contemporâneo. Agora, Mário, só em relação a isso, eu acho que um país que tem uma pessoa como o Paulo reconhecida, da forma como ele é reconhecido, o mínimo que você tem que fazer é conhecer, né, quem é esta figura, o que ele pensa, E muita da crítica que é feita é uma crítica que você percebe que não conhece, né, o que ele está falando, as suas ideias, etc, etc. Eu acho que isso é um pouco dessa conjuntura que a gente está vivendo, vamos dizer, onde o debate ideológico ele é mais forte do que efetivamente entrar no conteúdo desse debate. Então, eu vi muitas críticas, porque eu também li o outro lado, né, para preparar o livro. Eu vi muitas críticas que você via que a pessoa não tinha nenhuma noção do que o Paulo dizia, né? Então, eu acho que um país minimamente respeitador com seus, vamos dizer, intelectuais, né, deveria promover o pensamento dele, sem que isso possa a ser imposto a ninguém, mas como uma forma de reconhecimento de alguém que fez a diferença no mundo. Né? E fez a diferença do Brasil numa série de coisas. Se eu virasse para ele e falasse assim, como jornalista que não sou, mas você é, se ele vivo estivesse, professor, o que o senhor acha de escola sem partido? Não estou falando de movimento, estou falando da ideia de escola sem partido. É claro, né? Uma escola não pode ser partidarizada. Nunca. A educação não pode ser instrumento de doutrinação. Mas nós não podemos esquecer que ela não deve ser, mas pode ser. Então a gente tem que ficar atento. O que não pode se ausentar da escola é a política, entendida, diria Paulo Freire, a política como uma ação social, interferência no meio de vivência, isto é, a capacidade de uma comunidade de vida. Mas partido, diria ele, não é correto. A escola não é neutra, mas ela tem que ter a objetividade para que não haja a partidarização, a ideologização do trabalho pedagógico. Você diria, mas o senhor é contra o partido na escola? Ele diz, claro. O partido é uma instituição específica para várias atividades dentro da sociedade, mas a tarefa da educadora e do educador é trazer a política, mas não o movimento catequético, proselitista, para dentro do trabalho. Aí você fala assim, mas e quando se fala em escola sem partido? Diz, e quem é que defende escola com partido? Eu vou pensar. Agora, Sérgio estava animado para entrar. Estamos partindo Eu estava animado com outra coisa que você falou, que diz respeito a essa coisa dele ser um nordestino por onde ele passou. É muito curioso isso, porque ele manteve não só a brasileiridade dele, mas o fato dele ser nordestino e do Recife, por onde ele andou. Então, para você ter uma ideia, quando ele esteve na Europa, fora do país o tempo todo, a pobre da esposa da Elsa tinha que se virar para fazer comida brasileira, nordestina para ele. Então, tinha arroz, feijão, tinha carne de sol, essas coisas que eu não sei onde eles conseguiam, mas que sempre havia na casa dele. Eles só comiam uma comida suíça, por exemplo, quando ele estava viajando. E ainda bem que ele viajava muito, porque ela podia variar um pouco no menu. Não que a Elsa fosse uma dona de casa nesse sentido, mas a Elsa era uma pessoa que tinha uma
aliás, ela foi super importante para a vida dele, né? Inclusive na própria formulação do método, né? Assim como a Anitta teve um papel importantíssimo na vida dele, né? E até hoje divulga o Paulo de uma maneira impressionante, né? Mantendo o legado dele. Mas só para dizer isso, que ele manteve isso e ele dizia que isso era uma forma de resistência para qualquer pessoa exilada, porque no dia que ele perdesse a sua raiz, né? Ele estaria perdido sob o ponto de vista de que ele podia estar em qualquer parte do mundo sem raízes. Muito interessante. Muito interessante. Isso é a essência propriamente do ser exilado, né? Aquela pessoa que leva consigo a memória e a essência. E para você ter uma ideia, todo mundo que o visitava na Suíça, ele pedia para levar alguma coisa do Brasil E várias vezes, né, uma professora do Recife, que era muito amiga dele, Silke Weber, que viajava para Recife, etc., de Recife para lá, encontrava com ele e falava, mas Paulo, você pede queijo de coalho morando na Suíça? Você me pede chocolate do Brasil morando na Suíça? Ele tinha que levar sonho de valsa para lá como se fosse um grande chocolate, porque ele mantinha determinadas coisas como uma forma de resistência. A gente chega agora ao fim do nosso encontro e ao final desse ano, do centenário, qual seria, na sua opinião, Mário, vamos dizer, o presente ou a homenagem? Que comemoração é preciso ter para Paulo Freire ao final desse centenário? Leon, lembro sempre que comemorar é lembrar junto. Comemorar, você lembra junto. Das memórias de Paulo Freire, da trajetória, da prática que ele fez, nós temos que honrá-lo de dois modos, né? Colocando, de fato, aquilo que ele construiu como obra universal, que partiu da vida dele no Brasil e que ele levou para o mundo, mas que tem a ver com a humanidade, e por isso reconhecida em vários lugares do mundo, tal como a gente falava, mas honrá-lo também, fazendo com que a memória dele não seja desrespeitada por críticas que sejam danosas, falaciosas, isto é, por aquilo que não tenha, de fato, rigor no que se faz. E eu admiro uma ou outra pessoa que escreve livros em que ela nega a concepção de Freire, ou ela discorda da trajetória, quando há ali uma fundamentação, um embasamento. Eu acho que o respeito à memória, né, de alguém, e mais ainda ao centenário, vem quando você coloca quais são de fato os méritos que essa pessoa carrega e, se for apontar, dada a ocasião, os deméritos, que o faça, né, com honestidade. Isto é, que não seja alguém que a gente, para usar uma expressão mais antiga, né, que é um olhar calhorda, né, e, portanto, desviante do que deveria ser. Os méritos, eles têm que ser pesados, exaltados, e os deméritos que sejam indicados, né, de modo rigoroso, de um modo honesto, de um modo decente. Essa é a maior homenagem que pode ter a um grande brasileiro, com um nome clássico, Paulo Régulos Neves Freire, né? Eu acho que isso é uma grande coisa. Professor Sérgio, que legado devemos ter ao final desse centenário? Eu acho que tem também um outro lado, paralelo a esse que o Mário Sérgio levanta, que é a quantidade de coisas que estão sendo feitas em nome desse centenário. O Mário deve saber, né, pelos convites que ele deve receber, né, tem uma quantidade infinita no Brasil, na América Latina e em Portugal, em várias partes do mundo em relação aos 100 anos dele. Eu acho que a voz do Paulo Freire é uma pena ele não estar vivo, porque ele faria uma diferença muito grande numa conjuntura como essa. Porque é a voz do diálogo, é a voz da amorosidade, a voz de reconhecer o outro, a voz de reconhecer que cada pessoa tem uma sabedoria própria, que as pessoas não têm saber mais, saber menos, têm saber diferente, e que o reconhecimento do outro no diálogo é a forma de você construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais humana, né? Ele acreditava muito no ser humano,
na sua capacidade de aprender, de refazer, de ensinar, né? E essa é a base do pensamento dele. Então, se, mesmo não tendo a presença dele, se essa quantidade de eventos, né, ajudar o país a se tornar mais dialógico, né, a se tornar mais humano nesse sentido, o reconhecimento do outro, né, se conseguir se tornar mais amoroso, a amorosidade para ele era uma coisa que estava no cerne, no seu pensamento, eu acho que a gente ajuda muito o que está ocorrendo por aqui, que é o oposto disso. Eu sei que você está fechando, mas eu quero concretizar a ideia do que significa uma leitura respeitosa, embora possa ser inclemente, possa ser demolidora, mas com embasamento. E o que é o desonesto? Paulo Freire, vez ou outra, é entendido como alguém que disse a seguinte frase: ninguém educa ninguém. Certo? Isso é colocado. Essa frase de Paulo Freire é entendida como sendo uma frase que significa que não tem autoridade de professor, que professor e aluno é igual. Pois bem, essa frase é de Paulo Freire? É, mas ela tem que ser lida por completo. Isso que eu acabei de dizer é um subtítulo do livro Pedagogia do Oprimido, citado pelo Sérgio Haddad, e a completude da frase é: ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam numa relação mediatizados pelo mundo. Qual é o sentido da frase? Não é que não há educação e nem que não há professor ou aluno. É que eu não sou só professor e você não é só aluno. Nós nos ensinamos e aprendemos na vida de modo recíproco. Se eu pego o subtítulo do Pedagogia do Oprimido, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, e parto, isso é desonesto. Ele não merece nem nós. Bom, pessoal, e como vocês sabem, nós estamos trabalhando este ano, não este ano, mas o ano passado, este ano, de forma remota, né, mediante a pandemia. Eu queria que vocês contassem para o pessoal de casa, já que nós estamos falando tanto de Paulo Freire e a forma como ele trabalhava, o que ele pensava, quais foram os ensinamentos deixados por ele. Eu gostaria que vocês tentassem contextualizar um pouquinho do que é a nossa escola, o que é a ETEC, né, Pedro da Arcádia Neto, e de que forma nós utilizamos os ensinamentos de Paulo Freire e reproduzimos eles dentro da nossa unidade, que são os famosos projetos, né? Não só durante nossas aulas, mas os projetos que nós desenvolvemos aqui. E dá um aperto no coração em saber que esses projetos acabaram sendo interrompidos por questões de pandemia. Mesmo eu sendo da área química, acho que todos vocês sabem que eu sempre fiz questão de pegar aulas relacionadas com projetos, porque eu também gosto dessa questão de ensinar o aluno a partir daquela coisinha que ele já tem ali junto com ele, para que ele possa colocar e se destacar dentro de dessas disciplinas, seja humanas, seja biológicas, enfim. Então, eu trabalho muito também com projetos. E eu gostaria que vocês comentassem quais são os projetos que a nossa unidade tem, o que vocês participam, como é executado, quais os pensamentos de Paulo Freire em cima disso. Bom, vamos lá. Bora! Édipo, o que você pode dizer sobre os projetos que você desenvolve aqui na escola? Olha, Rafael, é aquilo que a gente falou, né? Tá na nossa alma, né? Eu acho que a partir de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, eu acho que quando a gente fala de ser professor, né? Toda e qualquer prática pedagógica, entendeu? Eu acho que é meio que inconsciente, né? Não o estar, o ser professor. O ser professor, né, envolve ter um pouco das inquietações que Paulo Freire tinha, né? Então, eu tenho, né, hoje eu toco uma companhia de teatro, né, que é o Cena Voraz Teatro Oficina, companhia essa, inclusive, da qual a professora Luciana faz parte, e da qual a Maísa, né, nossa professora de arte, já foi grande colaboradora também, sempre está com a gente, e esse projeto começou na escola, né, no meu primeiro ano como professor de inglês, em 2008, a gente ficou por vários anos dentro da ETEC, né, como um projeto de hora-aula extra, né, de hora-aula específica. Inclusive, tem até uma curiosidade, poucas pessoas sabem disso, né? Nesse meio tempo, ali há vários anos atrás, na verdade, eu fiz a minha pós-graduação, a minha especialização em ética na escola pela USP. E o meu trabalho de conclusão de curso se chamava A Contribuição do Processo de Grupo Teatral
para o desenvolvimento da convivência democrática dentro da escola, né? E eu entrevistei os alunos do grupo que a gente tinha, então, na escola, né? Eles foram o meu corpus de trabalho, eles foram o meu objeto de estudo, né? Então, a partir daí, eu pude notar, né, consultando outros teóricos e tal, o quanto o protagonismo, né, o quanto você dar voz ao protagonismo para os jovens, para os adolescentes, inclusive dentro mesmo do processo de um grupo de teatro, né, é importante, né, o quanto ele se colocar como relevante dentro de um grupo, dentro de algo maior, como uma produção de um espetáculo, né, acaba fazendo, às vezes, com que ele supere coisas como timidez, ou às vezes até coisas mais sérias pelas quais a gente, dilemas um pouco mais complexos através dos quais a gente acaba passando na adolescência. Então, nesse tempo todo com esse projeto, hoje a gente não está mais na escola, né, mas temos alunos da escola sempre participando, eu tenho visto muito isso, né, o quanto é importante você mostrar para o aluno, né, que o que ele sabe, a bagagem que ele tem, o que ele traz para mim, pode contribuir para que nós façamos alguma coisa juntos, né? No caso, um espetáculo teatral. Eu acho que Paulo Freire tinha muito disso, né? De eu contar com o outro, independente do meu objetivo, eu fazer com que o outro acredite que ele pode somar, do jeito dele, com as potencialidades dele, né? Mas que ele pode colaborar comigo, e eu posso colaborar com ele, e a gente junto pode desenvolver um conhecimento, né? Então, o trabalho com o teatro que eu desenvolvi na ETEC, né, ainda que subjetivamente, ele sempre teve muito amarrado nessa questão do contar com o que os alunos trazem, né, contar com as inquietações dos alunos para escolher os temas que a gente ia colocar no palco, entre outras coisas, né. Então, eu acho que... E a sala de aula, gente, a sala de aula, é o que eu falei, está no nosso sangue, né. E é um orgulho, e a gente tem que dizer que tá mesmo, porque somos brasileiros e ele é brasileiro. Eu acho que hoje, mais de um ano depois que a gente está nessa situação aqui em que nós estamos, eu acho que se a gente sente a falta que a gente sente de sala de aula, Maísa, ó, de sala de aula e de um abraço, de olhar nos olhos dos alunos, é por causa de Paulo Freire e tudo que ele fez por nós. Eu acho que é isso. Muito bom. Lu, Maísa? Então, respirando, né? Porque é emocionante, né? Vem o tal do nozinho na garganta, falar de Paulo Freire e falar do que é ser professor, né? Do que é ser professor no Brasil, na nossa realidade, né? E antes para curar o nozinho, para segurar o nozinho da garganta, quando o Ed estava falando aquela questão da importância da tecnologia, né? Como Paulo Freire via a tecnologia, né? A fala da Maísa também, eu estava pensando aqui, gente, o que é que faz com que uma pessoa se torne um grande pensador? O que diferencia um grande pensador, uma grande figura de outras pessoas? É isso, gente, é isso que diferencia. Paulo Freire morreu em 1997. 97. Muitos de vocês, alunos, vocês não eram nascidos, né? Paulo Freire nem imaginou isso aqui que nós estamos fazendo, essa discussão via a plataforma Teams. No entanto, a gente consegue aplicar as ideias dele nisso aqui, né? Olha que coisa, a gente consegue relacionar Paulo Freire a uma realidade que ele não viveu, que ele sequer sonhou. Quando o Édipo fala do site que o Neto criou, gente, o site em 1990 e pouco era uma coisa extremamente rudimentar, né? Extremamente simples, estava longe de ser isso que a gente tem de conversar ao vivo e de chamar o amigo e canal do YouTube e não sei o quê, né? No entanto, a gente consegue, o grande pensador é isso, né? O pensamento dele não é datado, não fica lá atrás, ai, coitado, foi bom, mas está ultrapassado. Não, né? Ele está aqui, ele está presente, né? Isso é maravilhoso. Mas voltando aos projetos,
A gente desenvolve muitos projetos na escola e a gente tem muito orgulho, a gente sente muita falta. Então, além de participar do grupo do Édipo, né, que hoje eu participo como atriz, né, do teatro, a gente desenvolveu e desenvolve ainda, e ainda vamos desenvolver presencialmente muitos projetos interessantes. Ainda falando de teatro, queria contar uma experiência para vocês que eu tive, e que foi muito bacana, e é um ótimo exemplo de como o aluno pode ser o protagonista da história, como ele pode ser atuante. Nas aulas de língua portuguesa e literatura, eu gosto muito de trabalhar com seminários. Eu gosto, né, porque é uma forma do aluno participar, dele estudar, enfim. E um belo dia, num desses seminários, há uns anos aí, uns 6 anos, acho 6, 7 anos mais ou menos, um aluno falou assim: será que a gente podia fazer um teatrinho no nosso seminário? Um teatrinho para complementar, a gente apresenta o seminário, aquela parte formal toda, né? Analisa a obra literária, não sei o quê, mas a gente queria fazer um teatrinho. Falei, vai aí, né? Faz o teatrinho. E o teatrinho ficou legal. E os alunos quiseram apresentar para as outras salas. Pode apresentar? Falei, pode, vamos conversar com os outros professores, pedir autorização e podem apresentar. E o pessoal tomou gosto pela coisa e acabaram criando um grupo de teatro, formado só por alunos, dirigido por alunos, que é o grupo ADA, né? A arte de atuar, e o grupo está aí até hoje. No momento, eles estão parados também, né? Desde o ano passado, por causa da pandemia, mas é um grupo que surgiu, eles falam, né, que surgiu na minha aula, mas eu não fiz absolutamente nada, gente. Eu só falei, faz, né? Faz, vamos ver, apresenta aí, e acabou virando um projeto, e eles hoje se apresentam no Teatro Municipal, eles escrevem, eles dirigem, eles atuam, eles produzem, eles fazem tudo, e foi uma coisa assim muito espontânea, né? Muito legal. E uma coisa muito legal nessa nossa roda de conversa aqui é que, embora o Édipo e eu sejamos formados em letras, nós somos todas pessoas muito ligadas às artes, né? Não só a Maísa, que é professora de arte oficialmente, mas aqui são pessoas muito ligadas às artes, né? Eu sempre fui muito ligada não só a teatro, mas adoro cinema, música, e aí eu falar de outro projeto, e daí a Maísa pode complementar, que é o Festival de Música e Poesia. O Festival de Música e Poesia é um projeto que é um encontro anual aí que a gente faz no Teatro Municipal, e ele surgiu de uma necessidade que a gente sentiu do aluno se expressar e conseguir mostrar o que ele sabe fazer. A gente sempre teve alunos que tocam instrumentos, que cantam, que dançam, que escrevem, enfim, né? E esses alunos muitas vezes não tinham espaço para se expressar, para mostrar o que eles faziam. E aí surgiu esse festival, que também é dos alunos, né? A gente organiza ali, coordena, mas são eles que fazem a coisa acontecer, né? A Maísa pode falar um pouquinho mais sobre o festival, e temos aí vários outros projetos. Esse ano eu estou vivendo essa situação nova de trabalhar com uma disciplina projeto, e está sendo um desafio, porque eu tenho tantas ideias e muitas a gente não está conseguindo executar à distância, mas coisas vão surgir ainda, né? Os alunos estão com várias ideias de como conduzir isso no modo remoto, e é isso. Então, em continuidade aí ao que a Lu está dizendo, né, do Festival de Música e Poesia, aliás, eu até falei na aula de hoje com os alunos que, de alguma forma, esse ano nós vamos fazer o festival, né? Nós vamos fazer ele acontecer no Teams. De alguma forma, nós vamos fazer. E sabe o que é legal? Como eu disse, essa escola aí, ela tem uma história diferente, ela tem um projeto político-pedagógico diferente, não adianta.
os alunos que buscam a escola sentem essa diferença quando eles chegam e quando eles saem, né? Então, mais uma coisa, mais uma não, totalmente, né? Uma, Algo. só te interrompendo rapidinho, mais do que sentir falta, muitos cobram isso, né? Sim, Quando estão aqui no presencial. Mas esse ano a gente não vai fazer tal coisa. Uhum. Porque outros vão deixando isso já como uma cultura da escola, como algo Isso. que é tradicional, tem que acontecer, né? É a cara da escola, né? Então, é bem por aí, por isso que eles falam, né? Uma vez ETEC, sempre ETEC, porque você carrega, você leva para a vida essa dinâmica, essa prática, essa troca, né? E esse, vamos dizer assim, esse compromisso de estar junto. Quando eles gostam e se envolvem, eles caminham juntos, né? Então, é muito legal. E aí, essa questão que eu estava dizendo, dessa escola ter esse diferencial por conta dessa formação, com atenção a isso, de não ser um mero espaço em que os professores só depositam, né? O que o Paulo Freire falava da educação bancária. Não, me fala você, o que você pretende, o que você quer contribuir e o que você enxerga. Então, tem inúmeros projetos aí. Esse de noite, olha eu falando de noite da música e poesia, porque esse Noite da Música e Poesia, gente, era lá atrás, nos anos 80, olha só. E depois ficou um tempo sem acontecer e a gente retomou quando a Lu veio para a escola, realmente essa afinidade, né, com as artes que eles falaram, faz mesmo com que a gente converse e busque, como fala, formular projetos, né, que tenham aí esse viés comum. Então, é uma proposta super legal. Nós estaríamos esse ano, acho que é o 10º, Lu. Foi 2013. Não, é o 9º, desculpa. Nono. Opa, volta. Então, eu acho assim, ó, no Festival de Música e Poesia, os alunos, além de realmente eles terem essa oportunidade, mais uma vez, né, esse protagonismo que a gente vê aí, como no do Teatro Ada, que eles, pode-se dizer, eles são uma companhiazinha de teatro ali dentro da escola. O Édipo conseguiu levar o projeto dele para fora do muro da escola, né, e hoje é a companhia dele, que muitos fazem parte, inclusive, mas os meninos ali dentro, numa sexta aula, né, ficarem para fazer essa proposta para os que estão chegando e todos os alunos de todas as séries ali do médio gostam de participar, é uma mescla de alunos de vários cursos, isso é muito rico. Outra coisa, né, que a gente tem que... Emendando essa riqueza que você está falando, desculpa, mas eu lembrei aqui agora, é o projeto de monitoria também, né? Sim, olha só. Sim. Olha a ponte que a gente consegue fazer com tudo aquilo que nós estávamos comentando. É o momento do aluno colocar aquilo que ele sabe para o outro, né? Ajudar, né? Então, ele acaba exercendo o papel professor também, né? Porque E do jeito, Rafa, e do jeito dele. Não tem exatamente. nenhum molde, nenhuma fórmula. Ele vai criar o método, não é isso? Eu vou passar esse conhecimento porque eu quero primeiro colaborar, eu me sinto, vamos dizer assim, eu me aproprio, vamos dizer, desse saber e eu compartilho esse saber. Isso é um ato de cidadania, isso é um ato de humanidade, isso é de amizade, de laço, de tudo. E algo Né? natural também, eu diria, porque é algo que nós não é obrigatório, parte da vontade. Voluntário, né? É voluntário. Isso é muito bom, porque ele já vai carregando essa prática de prestar atenção no outro, que tanto Paulo Freire diz, né? Preste atenção no outro, é o outro que interessa. Eu sozinho não sou nada, para quê eu viver sozinho?
né? Eu tenho que viver em função do outro que está comigo, e o outro precisa estar bem. Enfim, mas vamos lá. A Lu disse que tinha feito a colinha aí, eu também, quando estava pensando no Paulo Freire, eu fui lendo e vendo as coisas e lembrando dos projetos da escola, como todo mundo aí está colocando. Esse de Festival de Música e Poesia, a gente sempre procura chamar a atenção dos alunos para alguma coisa que está acontecendo no nosso contexto atual, né? Seja o próprio, olha, o centenário do Paulo Freire, com certeza pode ser um gancho para a gente fazer o festival, né? Daí sai muita produção em poesia, em performance, em música, muita coisa. E a gente explica para eles, lança, gente, e eles criam sozinhos. E não pensem que tem um momento especial para fazer isso. Para os novos alunos que estão aí chegando na escola, isso é tudo feito, gente, paralelamente ao processo de ensino-aprendizagem, ao horário que vocês têm de aula. E é claro que vocês se articulam, os alunos sempre se articulam em horários 1000, e agora com a tecnologia aliada, né, pelo WhatsApp e assim por diante. Então, olha quanta coisa que dá para fazer aí, de emancipação, de protagonismo, de criação. Outro projeto super legal, o de gincana, da Regina, cultural e esportiva. Gente, ela faz uma reunião no início do ano com eles, e eles discutem, eles é que tiram qual tema eles querem trabalhar na gincana cultural, e essa gincana tem N provas que envolvem teatro, música, dança, como fala, questões que envolvem conhecimento sobre o assunto. Então, é muito preparo para essa moçada. Por isso que eu falo que a cara da escola é essa formação que não tem nada a ver com uma pura e simples educação bancária. A gente tem momentos vamos dizer assim, de uma mescla, né? Porque nós somos obrigados a mostrar resultado, tá? Então, a gente fica presa a essa coisa de dimensão, mas nós já sabemos avaliar nossos alunos, não precisa ter o negócio pontuadinho ali, né? Nós sabemos no dia a dia deles, na prática, quem está se desenvolvendo ou não, quem está conseguindo mostrar isso ou não. Tanto é que Paulo Freire, a educação para ele, não precisava estar aí, inclusive, dividida nem em sala de aula e nem por disciplinas. A gente tem aqui no Brasil, super legal, uma ideia do português, a famosa escola da Ponte, ela se assemelha a esse ideal do Paulo Freire. Eu falei que eu vou me aposentar, mas se criarem aqui em Assis uma escola da Ponte, eu acho que eu volto. Ou uma escola chamada Paulo Freire, nos moldes ali do Paulo Freire, eu volto. Enfim, mas vamos lá, o projeto da Regina também. Esses alunos criando, buscando, pesquisando, é a pesquisa. Ele fala muito da pesquisa, o aluno consegue trabalhar por meio disso. As disciplinas, projetos, que vocês estão agora, todos os itinerários formativos, tem, né, uma disciplina projeto, gente, é o aluno em busca do conhecimento, ele vai por caminhos vários. Então, os projetos, eles são riquíssimos quanto a isso. Desenvolve o aprender a aprender sempre. E o professor aprendendo também. Essa troca, ela é muito produtiva, né? E vamos dizer assim, e promove esse aluno. Por isso, que quando ele sai da escola e vai para a faculdade, eles se destacam, não tem como. Por quê? Porque ele não ficou só dentro daquele quadradinho, né, gente? Olha a riqueza de desenvolvimento. Eu acho o seguinte, quando tiver alguém que tente convencer, inclusive, né, de ter que tirar o título dele de patrono da educação, para quê, Paulo Freire como patrono da educação? Se alguém um dia perguntar por que ele basta perceber, para nós da escola, não vai ficar difícil, porque basta perceber o quanto de caminhos, né, diferentes de aprendizagens a gente tem, aliás, a gente tem. Eu estou me alongando, mas eu me empolgo mesmo, gente. Deixa eu só falar mais alguns projetos. Olha,
A gente tem esse projeto de PTC, que o Rafa deu aula, que é um projeto curricular Sim. também, está dentro da matriz curricular. É um projeto de pesquisa com uma aula, gente. Mas os meninos fizeram coisas maravilhosas, cada um buscando um tema de interesse. Fala, Rafa. Exatamente, esse projeto, Maia, eu sempre tive eu sempre coloquei como critério assim, cada um vai desenvolver aquilo que tem a sua paixão, né? Pelo que você é apaixonado. Por exemplo, não importa que é PTC que a gente vai trabalhar de ciência. Ciência é tudo hoje. A gente não pode classificar ciência somente como uma área. Não sou da área, mas eu permitia com que ele partisse para o lado de humanas, partisse para o lado de biológica, partisse para o lado de ciências exatas, enfim. Aí a gente criava inúmeros projetos e aquilo que você falou, o aluno ia construindo o próprio conhecimento. Eu estava ali apenas para guiá-lo, né? Dar a direção. Pessoal, a direção é essa. Mas quem criava eram eles mesmos. E o que a gente via como resultado era a Semana da Ciência e Tecnologia que a gente promovia aí em outubro, que assim como você falou que você vai dar um jeito de fazer a semana não, é a semana de música Festival e poesia, de música. Festival de Música e Poesia, eu também vou dar um jeito de fazer a Semana da Ciência e Tecnologia em outubro, tá? De forma EAD, de forma online, do jeito que for. Mas eu também, é um compromisso que eu assumi, né, com os alunos, porque eu comecei antes de me afastar, eu comecei com itinerário formativo também, de biológicas, e eu cheguei a dar andamento, e a primeira coisa que eu falei para eles, gente, vocês vão ter um momento que será de vocês esse momento, que é outubro, para vocês apresentarem tudo aquilo que vocês conseguiram construir como conhecimento, certo? E aí, eu vou dar essa liberdade para que, esse espaço, como a Lu disse lá no começo, para que eles possam, de fato, mostrar para a comunidade escolar que tudo aquilo que eles vivenciaram, tudo aquilo que eles aprenderam tem uma utilidade e isso eles carregam para a vida. Então, PTC é uma disciplina incrível. Eu dei essa disciplina, ministraria quantas vezes forem possíveis, assim. Nós tivemos também Educação para a Cidadania. Olha só, esse olhar dele para essa questão também, e eles buscando soluções e enxergando na cidade o que eles poderiam fazer. Eu me lembrei, cada hora que eu lia alguma coisa, eu lembrava do que nós fizemos na escola já. Eu lembrei do projeto do Alex no MTech de ADM, numa semana de ciência e tecnologia, que eles tomaram o pátio no projeto de marketing de produto, que cada grupo vendeu realmente um produto ali durante a exposição, gente. Isso foi fantástico. Eles criaram um produto, eles que faziam as contas do que iam gastar, do que tinham que investir e depois do que lucraram com isso. Isso quer mais exemplo do que transformar a sua vida por conta daquilo que você está aprendendo na escola, não é verdade? E pôr em prática depois no seu cotidiano. Então, são coisas assim maravilhosas. Fora os outros projetos dos outros cursos técnicos que a gente às vezes temos as viagens culturais também, né? As viagens culturais, eu tive, só para falar para vocês também mais uma coisinha, eu tive, é a experiência, né? Outra coisa que Paulo Freire falava, é a experiência. Eu tive uma aluna que, quando chegou na escola, ela sentiu tanto essa diferença que ela falou assim, isso na época que eu estava na coordenação, né, do médio. Ela falou assim, professora, os 8 anos que eu estudei, Fundamental 1, Fundamental 2, eles não se comparam a esse ano em aspecto cultural e de dinamismo aí que eu tive aqui na escola. Então, eu acho que a gente tem que parar e pensar nisso, e investir nisso também. E só mais uma coisinha, eu juro. Quando o Édipo estava falando do teatro, a gente é que me vai desencadeando, lembrando um monte de coisa, tá? Desculpa. Ele falando do teatro, não poderia deixar de passar. O Augusto Boal, que tem o livro Teatro do Oprimido e Outras Políticas Poéticas, que foi traduzido para mais de 46 países, línguas, gente. Outro brasileiro que também ninguém conhece, que todo mundo tem preconceito, do mesmo jeito que tem preconceito contra Paulo Freire, tem preconceito contra pessoas, artistas, de forma geral, né? E o Boal é um desconhecido dos brasileiros.
ele deu esse título de Teatro do Oprimido, também exilado, tá? Em homenagem ao Paulo Freire, e converge demais a educação do Paulo Freire e o teatro do Augusto Boal. Por quê? Olha o que ele fazia de sensacional, gente. Vou pegar só uma partinha do Teatro do Oprimido dele, que era o Teatro Fórum, tá? Ele propunha a apresentação, né, dos atores em espaços que o espectador poderia entrar, participar da obra, que ele dava o nome para o espectador de espectator, porque ele ia atuar. Então, num determinado momento que estava sendo proposta uma situação que precisasse de uma solução, o próprio espectador podia entrar e dar a solução que ele achava viável para aquilo ali. Só que o mais importante, ele dizia, era o quê? Eu posso, por meio disso, ele falava, as pessoas podem, né? Mas ele fala, eu estou dizendo eu posso por quê? Porque ele queria que o espectador, ator, tivesse a consciência disso. Então, eu posso, por meio dessa minha ação de atuação na busca da solução de determinado problema, fazer isso na minha vida. Eu também posso fazer essa ação, reflexão na minha vida, para solucionar os problemas, para reivindicar coisas que eu acho justas e dignas, ou seja, cidadania mesmo, né? Essa conscientização em relação social e situação social, as questões todas aí. Gente, não vou falar mais, eu ficaria eternamente discutindo, adorei tudo isso, se vocês soubessem. São muitas coisas, mas a gente marca outros encontros, Mar, e aí a gente faz outros debates. Eu acho que foi super bacana essa ideia da gente se reunir aí e trocar um pouquinho de conhecimento para que a gente crie esse diálogo, na verdade, né? Que é o que tem faltado muito hoje em momentos de pandemia. E pegando essa ponte só, então, de momentos de pandemia, para a gente encerrar, né? Eu gostaria que vocês, né, usando a ótica de Paulo Freire, pudessem dar um recadinho para os alunos em termos de pandemia, o que vocês colocariam para eles de força, né, neste momento, e com relação à educação também. Então, qual seria o recado, enquanto professor, utilizando a ótica de Paulo Freire, para os alunos, né, para que eles consigam passar por este momento junto com a gente, né, porque estamos todos, né, inseridos neste momento. Então, mas qual seria esse recadinho? Bom, o meu recadinho, gente, seria resistam, sabe? Resistência. O Édipo usou essa palavra em algum momento ali no começo, né? E eu acho que a palavra resistência, ela tem sido até desgastada. Hoje fala assim tanto em resistência, mas resistência contra o quê, né? Contra o que nós estamos resistindo? O que é resistência? Gente, resistência é o Paulo Freire no exílio, não abandonar o seu trabalho, né? Isso é resistência. Resistência é a gente desenvolver projetos sem ter horário para desenvolver um projeto. Tem que pegar um pedacinho da aula Édipo, vou entrar na sua aula, me ajuda aqui, Maísa, eu vou precisar de um aluno, né? Isso é resistência, né? É tirar de onde a gente não tem. Então, é isso, gente, resistam, e uma forma de resistir contra todas as adversidades, contra tudo que está tão errado no mundo, é estudar. Vamos estudar educação. Educação é uma forma de... aquele momento, né, do nozinho. A escola é um espaço de resistência, né? Eu não consigo conceber a escola sem ser um espaço de transformação e resistência, certo? Nas nossas vidas como professores e na vida de vocês. E a educação é isso, gente. Estudar não é chato. Estudar não é uma coisa chata, não é só uma obrigação, certo? Conhecer, saber das coisas, né? O Édipo falou disso, a Maísa também, procurar conhecer, ter curiosidade. O professor citou uma música lá, eu vou ouvir, por que não, né?
o Rafael citou lá uma pessoa que eu nunca ouvi falar, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber, sabe? É isso, gente. Estamos em momentos difíceis, a gente vem resistindo também, procurando fazer o nosso melhor nesse método, nesse modo remoto, né? Vocês também procurem fazer o melhor de vocês, certo? Isso vai passar, esse momento vai passar, e é isso. Nós vamos continuar aqui, nós vamos continuar aqui por vocês, trabalhando e resistindo por vocês, e vai passar, e enquanto não passa, estaremos aqui também, estamos aqui, né? Ainda estamos juntos, gente, é isso. Édipo? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente está vivendo num momento, né, parando para pensar em Paulo Freire, pandemia e a nossa realidade como escola, né? A gente está num momento em que eu acho que essa consideração com relação ao outro, né, que o Paulo Freire pregava tanto, entendeu? E que a gente pode, a grosso modo, neste momento, chamar de empatia, eu acho que tem que ser latente, gente, né? Eu acho que é a coisa mais importante que a gente precisa tatuar na testa, né? Nossa e das outras pessoas também. Então, estamos falando da instituição escola, né? Então, a gente está falando de empatia em termos de gestão do corpo pedagógico, a gente está falando de empatia entre os professores com relação aos alunos, com relação a todo o processo educacional, a gente está falando de empatia dos alunos com relação aos colegas e aos professores também, a gente está falando de empatia dos pais dos alunos com relação aos alunos, aos professores, aos gestores da escola, né? O Então, Édipo, acho que te tudo isso interrompendo, o que Pode falar. encaixa, que a Lu compartilhou esses dias com a gente, você compartilhou, acho que todos nós reforçamos em algumas reuniões aí pedagógicas que nós tivemos, quase ninguém está bem, né? Eu acho que isso, Rafa. Eu acho que isso encaixa perfeitamente nesse encerramento. Peço perdão por ter interrompido, mas eu acho que isso encaixa perfeitamente no que você disse. Então, a empatia seria porque quase ninguém está bem. Isso, eu acho que é um momento, né, em que nós estamos aqui, né, pensando Paulo Freire, pandemia e a escola, né, tudo que está acontecendo com todo mundo. É isso, Rafa, quase ninguém está bem. Eu estou aqui, entendeu? Eu olho para o meu lado, eu estou vendo coisas assustadoras acontecerem e eu não sei se amanhã serei eu que estarei nessa posição aqui do meu lado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aprender a olhar para o lado, né, e ser mais empático, a saber o quanto o outro é importante para mim e eu também posso ser importante, fazer diferença na vida do outro naquele momento. Então, a gente está falando de construção do conhecimento, nós estamos falando também de construir um mundo que a gente só vai ter de volta se todos nós trabalharmos juntos, né? Porque senão não vai passar, né? A gente está vivendo aí uma terceira onda, gente, isso sabe, assim, não tem outra palavra. Eu acho que é um horror, é triste, é dantesco, mas é ridículo a gente saber que nós estamos nessa situação por causa de pessoas que não têm empatia. Não era para estar assim, não era para estar desse jeito. Sim. Não era para tanta gente estar chorando as mortes, né, dos seus entes queridos, né? Hoje, essa doença tem nome para todos nós. Se não é de um irmão, é de um pai. Se não é de um pai, é de um amigo, né? Então, por que a gente ainda está nessa? Porque as pessoas não estão olhando para o lado. As pessoas só estão olhando para frente, né? E se você olhar para frente sem olhar para o lado, você não vai a lugar nenhum. Você esbarra nos outros, entendeu? Você atrapalha o seu próprio caminho, né? Então, eu acho que é isso, né? Vai passar, mas a gente só vai conseguir passar por isso se a gente estiver junto, né? E vamos estar juntos, se Deus quiser, mais rápido do que a gente imaginar, né? Maisinha? Ai, eu vendo o Édipo falar aí, né, dessa questão da empatia e o que nós estamos fazendo, é olhar do lado. Aí eu lembrei de uma frase do Paulo Freire. A prática é a única maneira de pensar certo e de fazer certo. Cada um tem que pensar na sua prática, em que sentido? Na sua ação,
né? Mesmo em meio a essa pandemia, como todo mundo falou aí, cada um com o seu problema, com a sua dificuldade, a Lu falando de resistência, olha as palavras fortes, o Édipo falando de empatia, o Rafa complementando, eu acho assim, isso tudo tem a ver com a nossa prática. A minha prática enquanto professora, a minha prática enquanto esposa, a minha prática enquanto mãe, enquanto avó, né? Mas a minha prática também enquanto, vamos dizer assim, pertencente, aí eu vou para um âmbito maior que o Ed falou, a um grupo de pessoas que também pertencem a um outro grupo maior, e até chegar à nossa nação e ao planeta. Então, é essa prática de pensar a prática que eu acho que a gente precisa desenvolver em vocês aí nesse tempo de pandemia. Tá difícil? Tá. Mas eu preciso pensar que se eu ficar parado e desistir, não resistir, como disse a Lu, eu vou ficar para trás, infelizmente. É isso, eu acho que a gente tem que pensar assim, para as pessoas da minha casa também não ficarem em situação pior, eu preciso buscar me sustentar com fé e coragem para tudo não ficar pior ainda, né? Então, estudar é a saída, gente. Estudar é a saída. Exato. Não tem como, a formação é a saída. Porque enquanto você está aí pensando se você vai levantar, pensando se você vai ouvir aquele trecho de música que a professora deixou para complementar, o outro já fez. Então, não é por causa da pandemia, infelizmente, que o mundo parou. A coisa continua andando e a gente tem que se superar. E essa força que eu acho que o Paulo Freire queria da gente. Superem-se. Não falei no começo dele valorizar o ser, o sujeito? Você vai se enterrar? Por favor, gente, nós temos muita dificuldade. Nós precisamos, como o Ed falou, olhar para o outro, perceber o que está ali ao seu redor, mas jamais esmorecer, tá bom? Viva a força interior de cada um. Bola para frente. Amém. Bom, gente, e assim a gente encerra, então, a nossa roda de conversa. Eu queria aqui agradecer imensamente, de coração, em nome de toda a equipe aqui da escola, a participação de vocês, o fato de terem cedido o tempo de vocês, como todos nós estamos falando aqui, os projetos estão acontecendo em contraturno, né? Então, o simples fato de vocês dedicarem um pouquinho do tempo de vocês, ter a empatia com todos nós, né? E poder passar algum ensinamento, né, para os alunos, para nós, para todos. Gratidão, tá? Então, o momento é gratidão e espero que todos vocês aí façam proveito de todos os ensinamentos passados aqui. Gente, um abração, fiquem com Deus e até mais. Foi muito bom, Rafa, obrigada. Obrigada, Lu, obrigada, Ed. Obrigada. Saudade que eu tava de vocês. Sim, eu também.